A Sociedade Esportiva Recreativa Caxias do Sul surgiu no dia 10 de abril de 1935, com o nome de Grêmio Esportivo Flamengo, com as cores tradicionais, grená, azul e branco. Devido às dificuldades financeiras dos dois clubes de Caxias do Sul, Grêmio Esportivo Flamengo e Esporte Clube Juventude, surgiu a ideia da fusão entre os dois clubes para representar Caxias do Sul. Eu considero uma excelente ideia. Uma pena que esse projeto não seguiu além desses 4 anos, mas realmente por isso que Caxias do Sul poderia ter sido muito bem representada com essa fusão. E o poderio do futebol da cidade seria talvez muito maior. Mas a rivalidade de Juventude e Flamengo não durou. Formaram essa seleção dos jogadores da ACF. Os goleiros ficaram Bagatini e Nadir. Depois, mais adiante, foi contratado o Ronaldo. Primeiro jogo da Associação Caxias do Sul Futebol, em 29 de janeiro de 1972, contra o São José, um jogo 0-0. Eu participei desse jogo. Saí jogando pela equipe da ACF. Esse período, em 27 de outubro de 1974, já com o treinador Áureo Marinivelli, tive a grande oportunidade de um jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre, onde nós perdemos de 1-0, saí faltando 5 minutos, aí entrou o Ronaldo e infelizmente levou o gol. E aí começou a minha ascensão como goleiro no futebol gaúcho. O futebol de Caxias do Sul, em 72, sofreu uma mudança. Haviam 2 clubes em Caxias, né? Até 72. O Grêmio Esportivo Flamengo, que as cores eram grená, azul e branco, e o Juventude, verde e branco. Em 72, dadas as dificuldades financeiras dos clubes e etc e tal, e outras questões, enfim, os dirigentes optaram em fazer uma fusão dos departamentos de futebol. Então houve a fusão. Naquela época se falava muito em fusão, haviam várias fusões, houve no Paraná, aqui no Rio Grande do Sul, em São Borja. No Paraná surgiu o Paraná, que era o Colorado e mais um outro time, surgiu o Paraná, que hoje esteve mal, está tentando se recuperar. E no Rio Grande do Sul, a principal fusão naquela época foi de Juventude, de Flamengo e Juventude. Surgiu a Associação Caxias do Sul de Futebol. Esteve nativa disputando o Campeonato Gaúcho de 1972 até 75. Foram 2 anos e meio, mais ou menos, quase 3, da existência da ACF. Era uniforme branco e preto, com uma engrenagem preta. Esse era o uniforme, as coisas. Porque não se usou o verde do Juventude, nem o grená e o azul do Caxias, para questão de não marcar muito. Então foi um uniforme imparcial, digamos assim, entre aspas, preto e branco. Essa fusão durou até 1975. Quando terminou a fusão, por algumas questões não deu muito certo, a cidade não aceitou muito, as torcidas não adotaram muito a Associação Caxias do Sul de Futebol, a preto e branco. Os clubes, houve então a decisão de rescindir, de terminar com a fusão, em 75. Quando então o Juventude voltou a ser Juventude, com as suas cores tradicionais, não mudou nada, manteve o mesmo padrão de uniforme e tudo, mas nesse período de 72 a 75 o Juventude reformulou o Jacone, aproveitou para derrubar o estádio antigo e construiu o estádio novo, que depois foi sendo reformulado, hoje está muito dentro de um padrão muito elevado o estádio do Juventude. O Caxias já tinha um centenário, que também foi melhorado ao longo dos anos, mas o Juventude derrubou seu estádio todo e construiu o Jacone novo, nesse período da ACF. E aí em 75 o Juventude voltou. Mas o Flamengo não voltou. Aí surgiu a Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul, de hoje, a SER Caxias. Retornando com o nome de Grêmio Esportivo Flamengo, em 1975, diante de uma reunião, foi alterado para o retorno das cores tradicionais, grená, azul e branco, e mudança no nome para Sociedade Esportiva Recreativa Caxias do Sul. Em 1975, com essa mudança, há pedidos do empresariado para dar apoio a utilizar o nome da cidade de Caxias do Sul. A construção do estádio Francisco Stedley, conhecido como Centenário, aconteceu em 1976.
1976. Um tempo recorde de 7 meses, pelo até então presidente Francisco Stedley, o patrono do clube, que recebe o nome do Estádio Centenário. Para a equipe Grená participar do Campeonato Brasileiro, era exigido time e estádio. A Ser Caxias foi a primeira agremiação do interior do Rio Grande do Sul a participar da elite do futebol nacional. Na ocasião, 54 clubes participaram do Brasileirão. O Caxias terminou na 15ª colocação e o seu jogo de estreia foi o Santos do Rei Pelé, em partida realizada no estádio Pacaembu. Um ângulo ali, autorizado, é o gol do Caxias. Cedenir, zagueiro central, camisa 3. Diminuindo no Pacaembu. Santos 2, Caxias 1. Na cobrança de falta, Cedenir marcou o gol do Caxias no primeiro jogo da elite do futebol nacional. O clube perdeu para o Santos por 2-1 no dia 1º de setembro de 1976. (12 de setembro de 1976), jogo na inauguração do Estádio Centenário entre Caxias versus Internacional. O jogo terminou 2-1 para o Caxias. Vitória sensacional, alegria da torcida Grená. Antes do jogo, o goleiro Bagatini foi eleito o craque sul brasileiro do ano do interior. Caçapava, eleito o craque sul brasileiro do ano da capital. Ser Caxias, eleito o melhor clube do interior, onde foi entregue as premiações para o Bagatini e o Caçapava, um Maverick 0 km cada um. A Ser Caxias recebeu na época um prêmio de 100 mil cruzeiros. Então foi muito bom esses prêmios, o reconhecimento desse concurso que o Banco Sul Brasileiro fez, então sensacional. Além disso, para a alegria total desse dia, para Bagatini, como goleiro, fiz a minha melhor defesa aos 37 minutos do segundo tempo, onde ganhávamos o jogo por 2-1, um chute do Valdomiro, grande ponteiro de Internacional, assim, goleiro Bagatini garantindo a vitória. Então esse dia ficou realmente na memória. Inauguração do Estádio Centenário na Copa Brasil de 1976, que depois o Internacional foi campeão. Receber essa premiação do concurso Craque Sul Brasileiro e o Caxias receber também a escolha de melhor clube do interior. Alegria total para a torcida Grená. Cidade em festa. O meio-campo Osmar, em cobrança de falta, fez o gol inaugural da nova Casa Grená aos 3 minutos. Osmar tem o peso da responsabilidade sobre os seus ombros. Atenção, apita o juiz. Partiu para a bola Osmar, atirou. Gol! Gol do Caxias! Osmar! E Bebeto ampliou aos 8. Osmar em profundidade, boa bola para Bebeto, entrou pela área. Atenção, pode marcar o gol. Driblou de direita, atirou o gol. Gol! Do Caxias, Bebeto Canhão da Serra, com categoria, goleador, profissão centroavante. Bebeto não quis chutar de esquerda, parou, chutou de direita. A terra do vinho explodiu agora com a sua representação. O maior público da história do Estádio Centenário na segunda partida do Clube Grená, na elite do futebol nacional. Inauguração do sistema de iluminação do Estádio Centenário, em 15 de setembro de 1976. Jogo entre Ser Caxias versus Palmeiras. O jogo terminou em 0-0. Foi a maior lotação do Estádio Centenário. 3 portões colocados abaixo para a entrada da torcida que queria entrar. Um fato curioso, que minha esposa Marlene foi conduzida no ar
ao derrubarem o portão para a entrada do Estádio Centenário. Resultado excelente, foi a máxima lotação que o Estádio Centenário acolheu num jogo de futebol. Por isso que também ficou gravada na história a alegria que a cidade de Caxias do Sul, a torcida da Ser Caxias, estava vivenciando nessa Copa Brasil. No jogo de inauguração dos refletores do estádio, 30.875 torcedores acompanharam empate sem gols com o Palmeiras, o até então campeão paulista. Neste duelo, os portões fecharam com 1h30 antes da bola rolar para evitar o excesso de lotação. E no Estádio Centenário, cobri vários jogos, entre os quais, já referido no programa, aquele famoso amistoso internacional entre a Seleção Gaúcha da Serra e a Seleção do México, em 1978. O Estádio Centenário recebeu no dia 23 de maio de 1978 o amistoso entre a Seleção da Serra Gaúcha e a Seleção do México, que terminou empatado em 1-1. A Seleção do México estava vindo do México para disputar a Copa do Mundo na Argentina, naquele meio de ano de 78, ali maio, junho, a Copa acho que foi em junho, né? Junho, julho, em 78 na Argentina, que a Argentina foi campeã. E o México estava vindo para disputar a Copa do Mundo. E aí fez alguns amistosos aqui no Rio Grande do Sul, contra a Seleção Gaúcha, em Porto Alegre, e depois contra a Seleção da Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Esse jogo, então, do Estádio Centenário, que foi no mês de maio de 1978. Mas eu lembro do jogo, especificamente de alguns detalhes, daquela noite fria, foi em 23 de maio de 78. Era um frio muito grande, eu lembro que eu cobri pela Caxias o vestiário do México. O confronto ocorreu numa noite gelada em Caxias do Sul, com a temperatura de 0 grau. Imagine-se, né, os jogadores do México, que é um país tropical, situado basicamente no trópico, né, vindo para disputar uma partida de futebol e uma Copa do Mundo em pleno inverno do hemisfério sul. E aqui em Caxias, então, aquela noite de maio, uma noite muito fria, eu lembro perfeitamente dos jogadores do México no banco de reservas do Centenário, com cobertores, além do agasalho contra frio, com cobertores. E o mais interessante, antes do jogo e no intervalo, que naquela época, né, era muito diferente, as coberturas eram muito diferentes, as coberturas esportivas. Você, como repórter, tinha acesso ao vestiário antes do jogo, não no intervalo, né? Mas antes do jogo você entrava no vestiário, tinha até um tempo limitado ali, 15 minutos antes de iniciar a partida, os jogadores faziam aquecimento dentro do vestiário, não faziam no campo, que nem hoje no gramado, faziam dentro do vestiário. Então a gente acompanhava muita coisa ali dentro do vestiário. E eu acompanhei. Então, e nesse jogo especificamente, eu tive acesso, como os outros repórteres, ao vestiário do México. E, meus amigos, estava rolando uma tequila. Eu acho que até tomei um golinho também, que estava muito frio, né? Acho que 0 grau, 1 grau, temperatura, uma sensação térmica abaixo de 0 naquela noite. E estava rolando a tequila no vestiário do México. Eu não saberia dizer se os jogadores tomaram tequila, não sei se tomaram ou não. Eu sei que eu dei um golezinho e a galera lá, os dirigentes do México, o pessoal da imprensa mexicana, né, carregando na tequila, para tentar encarar um pouquinho o frio, pelo menos. Mas essa foi uma curiosidade do jogo. E o jogo terminou empatado, 1-1. Luiz Felipe Scolari, o Felipão, com gol contra, abriu o placar para o México. E o gol de empate da Seleção da Serra foi marcado por Luiz Freire. A Seleção da Serra, comandada por Carlos Froner, Pastelão e Enio Andrade, contou com a presença de atletas do Caxias, Juventude e Esportivo. A Seleção Gaúcha aqui da Serra era treinada por 3 treinadores. Era o Carlos Froner, que na época era treinador do Caxias, o Pastelão, que treinava o Juventude, né? José Batista Grossi, acho que era o nome dele, grande Pastelão, figura histórica do futebol caxiense e gaúcho, e o Enio Andrade, grande treinador, que estava no Esportivo. O Enio foi campeão brasileiro pelo Internacional, foi vice-campeão nacional com o Curitiba, em 85, se não me engano, até cobri esse jogo do Maracanã, Curitiba e Bangu, lá em 85.
Enfim, Enio Andrade também treinava. E a convocação que eles fizeram, eu vou pegar aqui um apontamento de uma pesquisa que eu e o Ivan principalmente fez e me repassou, e eu fiz também alguma pesquisa, os jogadores convocados pela Seleção Gaúcha da Serra por esses 3 treinadores. Do Caxias, o goleiro Jair, o Sérgio Vieira, que era o lateral, o Filipão, que jogava no Caxias, o Clóvis, o Nana, bom jogador, Paulo César Tatu, Luiz Freire, Bebeto e Jurandir. Olha, quem é da minha idade ou quem acompanhou a qualidade desses jogadores do Caxias. Muito bom esse time do Caxias. De parte do Juventude foram convocados o goleiro Roberto, o lateral Alcione, o zagueiro Gonçalves, muito bom zagueiro do Juventude, o Félix, que era um lateral esquerdo mais ou menos, Assis, grande meio-campo, camisa 10 do Juventude, Freitas, outro grande jogador, muito técnico, que era meia-direita, e o Assis jogava na meia esquerda. Na época era assim, tinha o centro médio, meia-direita e meia-esquerda. Hoje é volante, primeiro volante, segundo volante, aquela coisa toda. E ainda o Plain, que jogou no Inter Santa Maria, foi um dos grandes goleadores históricos do Juventude. Então esses eram os jogadores do Juventude. E do Esportivo convocados o Valmir, Carlão, Espinosa, Adilson, João Carlos e Rubens. Foram jogadores convocados pelo Pastelão, o Carlos Froder e o Enio Andrade, que eram os treinadores dessa Seleção Gaúcha da Serra. O jogo terminou 1-1, né, com aquele frio todo, né, uma partida que não teve um grande público. Eu vi pelo resgate histórico que eu fiz aqui, até vou ler por curiosidade dos nossos espectadores, a cobertura da imprensa na época. Eu não lembro se a gente chegou a... Provavelmente na Rádio Caxias a gente também chegou a falar sobre isso, né? Mas eu resgato agora aqui uma publicação do Jornal Pioneiro, jornal local, que fala na matéria, dizendo que o público foi muito pequeno porque o ingresso era muito caro. O ingresso era 60 cruzeiros. Eu não conseguiria fazer transformar em reais hoje, né? Mas 60 cruzeiros, segundo a matéria do Pioneiro, era um valor muito alto e o público foi pequeno no estádio por conta disso. Mais o frio, né? Então a presença de público não foi muito grande. A renda foi de 125 mil cruzeiros, uma noite muito fria, e a Seleção Gaúcha da Serra jogou então Roberto, goleiro do Juventude, Valnil, Esportivo Carlão, depois Renato Couto, que era do Juventude, Filipão e Félix, depois Sérgio Vieira, Paulo César Tatu, do Caxias, depois Liminha, Nana, que era do Caxias também, e Assis, depois Jerônimo. O ataque com Luiz Freire, Plain, depois Freitas e Jurandir. Esse foi o time da Seleção Gaúcha da Serra, que empatou com a Seleção do México nesse jogo histórico em 1978 no Estádio Centenário. Uma camisa daquele jogo. Essa é a camisa da Seleção Gaúcha. Essa aqui é da Seleção Gaúcha, claro que o pessoal da Seleção Gaúcha da Serra que usou, mas é a camisa oficial na época da Seleção Gaúcha de Futebol. Essa camisa aqui, manga longa, inclusive, número 10, eu ganhei do Assis, o meio-campo que jogou essa partida. O Assis, que era meio-campo do Juventude, uma belíssima figura, um grande jogador de futebol, me deu essa camisa, que é uma camisa da época, uma malha diferente, sem patrocínio, né, mas da Federação Gaúcha de Futebol, aqui, número 10, camisa que o Assis me deu. A Ser Caxias também foi o primeiro clube do interior do Rio Grande do Sul a disputar a Copa do Brasil. Após o vice-campeonato gaúcho de 1990, no ano de 1991, na primeira fase da competição nacional, eliminou o 15 de novembro de Piracicaba, estado de São Paulo, com vitória no Centenário por 2-1, gols grenás de Caçapava e Celso Luiz. O jogo de volta, empate em 1-1 no Barão da Serra Negra. Washington marcou para o Caxias. Pela segunda fase da Copa do Brasil de 1991, na disputa das oitavas de final, o Grenal foi eliminado pelo Goiás. No primeiro duelo, pelo Centenário, empate em 1-1. E na partida de volta, no Serra Dourada, em Goiânia, derrota por 2-0. Vai sair cruzamento para a área. Presença do centroavante Washington. Saiu o Luciano, bateu direto e é gol! E que gol!
Caxias. Um golaço na cobrança de falta. Aos 7 minutos e 50 deste segundo tempo. O Caxias, no dia 24 de janeiro de 1998, enfrentou a seleção da Jamaica, que fazia uma excursão pelo Brasil. O lateral esquerdo Luciano Almeida marcou o gol da vitória grená na partida amistosa diante da seleção jamaicana, que jogaria a Copa do Mundo na França 6 meses depois. O principal título da história da SC Caxias foi conquistado no ano de 2000. O Caxias, que goleou o Grêmio no estádio Francisco Stedley, numa quarta-feira, dia 14 de junho, pelo placar de 3-0. Gols marcados por Gil Baiano, Ivair e Márcio. Golaço! Gol! Do Caxias! Na oportunidade, a equipe grená era treinada por Adenor Bach, o Tite. O pontapé inicial para sua maior conquista começou aqui no Estádio Centenário. O Caxias vai ser campeão, torcedor. Alô, torcida grená. Eu sinto o que você sente. Eu sei que foram dificuldades. Eu sei que vocês ouviram muitos desprazeres. O duelo da volta entre Grêmio e Caxias, Caxias e Grêmio, a equipe grená com uma larga vantagem, pois havia ganhado pelo placar de 3-0 no Estádio Olímpico. O Caxias conquistou a taça ao empatar em 0-0 com o Grêmio. O goleiro Gilmar defendeu uma penalidade máxima. Caxias, campeão gaúcho do ano de 2000. Apita o árbitro Carlos Simon. Correu o Ronaldinho para a bola. Tirou, defendeu o goleiro Gilmar. Defendeu e acaba o jogo. Caxias é campeão. Caxias, campeão gaúcho do ano 2000. Depois de 65 anos, o Caxias conquista o seu título mais importante. Pela primeira vez, é campeão gaúcho. E agora, vale a festa dos jogadores, vale a festa do torcedor. O Caxias é campeão. Olha o pênalti. Ronaldinho pra bola. Contra Gilmar. Partiu Ronaldinho, bateu. Defendeu Gilmar. Terminou. Terminou. O Caxias é campeão gaúcho. O Caxias é campeão. O Caxias conquista o título de campeão gaúcho de futebol. O Caxias ficou muito próximo de conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Na primeira fase do Brasileirão da Série C, o Caxias terminou na primeira colocação, de uma forma isolada. Tanto é que, com a sua façanha, se classificou antecipadamente no quadrangular final da Série C, com muitas dificuldades, duelos diante do Londrina, de São Bernardo e Floresta. E, infelizmente, última partida aqui no Centenário, a equipe grená precisava de uma vitória, ainda mais com o apoio maciço de sua torcida, mas não conseguiu a classificação. A rivalidade é tão grande entre Caxias e Juventude que em disputas no Campeonato Brasileiro há um empate. Na Série A do Brasileirão, 3 partidas. As 3 terminaram empatadas. Na Série B, a segunda divisão da elite nacional, 6 duelos. Já a Série C teve a disputa de Clássico Cajus em 8 oportunidades. A série Mega RS nos estádios permanece. Estamos no Francisco Stedley, o Centenário, a casa do Caxias. Essas são as imagens do setor da imprensa. E vamos mostrar onde fica a cabine da Mega RS no Estádio Centenário, Estádio do Caxias.
Megacom RS na primeira cabine de imprensa. Aqui está a nossa cabine. A nossa estrutura toda pronta. Esta é a nossa imagem no centenário. E a Megacom RS está presente, transmitiu todos os jogos da segunda fase, o quadrangular final, e todos os jogos locais da primeira fase. Estádio Centenário, na série Megacom Estádios.